E aí, galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao Diário Tech. Aqui é o seu canal de tecnologia da informação. Eu sou o Marcos e aqui toda semana a gente bate um papo sobre mercado, carreira, review, e a gente vai falar todo esse ecossistema, todo esse lifestyle aí que envolve os profissionais de tecnologia da informação, né, que estão tão em alta aí. Se você quiser, vai aí na Suma, tem um sumário aqui embaixo, tá? Dá uma olhadinha, você vai ver o sumário, nossos vídeos tem os tópicos, você pode ir direto para o que você quiser, caso você queira adiantar. Como você viu no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre o que é um programador. Todo mundo quer ser programador, mas o que é um programador? O que que faz? O que que come? Onde vivem? Globo Repórter velho, brincadeira. A gente vai te dar uma visão bem rápida, né, introdutória, para que você tenha uma base do que é um programador, o que ele faz, uma visão. Depois a gente vai, ao longo das nossas conversas, a gente vai aprofundando toda essa história. Belezinha? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre isso? Valeu! Então, para começar, vamos olhar ali qual é a visão teórica, acadêmica, aquela visão do dicionário. Estou até com uma colinha aqui, ó. O que é o programador, segundo essa visão mais acadêmica, mais teórica, né? Ele é o profissional que cria, desenvolve e mantém diferentes tipos de software, né, em sistemas amplos ou computacionais. Ou ainda, né, sistemas usados em computadores pessoais. Né? E para isso ele utiliza, né, eles fazem que para isso, né, para ele criar esse software, esse programador, né, esse profissional, ele utiliza alguma linguagem de programação. Então, essa é a definição teórica que a gente tem sobre o que você vai ver, se você for procurar aí em sites, em dicionários, em questões, é isso que diz. Lembrando que quando a gente fala programador, aqui nós podemos estar encaixando o quê? O termo dev, o termo desenvolvedor, o termo programador, o termo analista desenvolvedor, o próprio analista de sistemas também podemos dizer que ele seja um programador, e também os termos mais modernos, né, o computer, né, o engenheiro de software, né, engenheiro de computadores, né, e por aí vai. Né? Então são esses os principais termos aí que você vai encontrar no mercado, que todos convergem para alguém que escreve código. Basicamente seria isso, olhando por essa visão aqui mais teórica, mais acadêmica. Mas será que essa visão é a mais aceita? O mercado é assim? A gente vai conversar um pouquinho na sequência. Valeu? Agora que você já tem uma ideia do que é um programador, essa visão mais acadêmica que a gente trouxe para você, quais são os pré-requisitos, né? Beleza, Marcos? O que precisa para ser um programador? Basicamente, você precisa ter a capacidade de escrever linhas de código, resolver problemas através de linhas de código. Ou seja, você vai criar algoritmos, né? Depois a gente entra mais em detalhes mais para frente, mas basicamente você vai ter um problema que precisa de uma solução, você vai usar um computador, ou seja, uma estrutura de tecnologia da informação para resolver essa solução. Só o computador não vai te servir de muita coisa, ele precisa de um software, e esse software vai ser construído através de uma linguagem de programação, para que você possa resolver esse problema. A linguagem de programação ela é o que depois a gente converte lá para transformar em um código binário que o computador vai poder executar e é o que a mágica ali acontece. Mas a gente conversa um pouquinho mais quando a gente aprofundar um pouco mais lá na ciência da computação. Nesse primeiro momento é só para tu ter uma ideia do que você vai fazer. Qual que é o pré-requisito? Você precisa ter lógica matemática, lógica de programação. Por que eu estou falando lógica matemática? Tudo no final, gente, é matemática, tá? Então se você é um cara que tem um pouco de dificuldade com matemática, vamos dar uma suprimida, não precisa ser nenhum expert aqui em matemática, estou falando em matemática aqui do ensino médio, então fica de boa, não tem nada muito forte, basicamente vamos ser sérios para você, matrizes, conjuntos numéricos, teoria de Von Neumann, enfim, são alguns conhecimentos aí que é legal você dar uma revisada se você não vê. Principalmente matrizes, dá uma olhadinha, que isso vai ajudar bastante você. Quando a gente conversar um pouco mais ali, entrar mais no bit byte. Lembrando que a gente não vai te dar um curso disso, mas a gente vai te dar algumas pinceladas, né? E essas linguagens de programação é a principal. Claro que não é só isso, né? Dependendo do tipo de aplicação que você vai desenvolver, vai envolver outros requisitos junto nesse processo, tá? Pode envolver mais de uma linguagem de programação. E você normalmente vai querer guardar as informações, né? Pensa você fazer um cadastro de cliente, alguma coisa, você vai guardar essas informações. E para isso você vai ter um banco de dados. Então também você vai ter que dominar aí uma forma de armazenar esses dados, tá? Normalmente é um banco de dados relacional, é o mais comum aí, mas hoje a gente tem várias esferas de como guardar dados e é um item muito importante a gente que vai conversando mais lá na frente quando a gente fizer algumas pinceladas sobre Big Data, ciência de dados e por aí vai. Beleza? Então, esse conhecimento é fundamental para que você tenha de uma linguagem de programação. Mas qual a linguagem? Aí você vai escolher a que é mais adequada ao seu perfil, ao seu uso, muito olhe para o mercado. Não adianta você adorar a linguagem, vou dar um exemplo aqui, a linguagem R. Puta, maravilhosa, incrível, altamente
top, né? Para você desenvolver várias coisas, pode implementar algoritmos incríveis com ela. Mas, na prática, a gente não tem, às vezes, demanda de mercado. Aí você vai ser um cara com baita conhecimento que não serve para nada. Então, também temos que adequar isso sempre ao mercado. Não podemos esquecer disso. É uma visão profissional. A linguagem de programação é uma ferramenta que a gente vai utilizar. E eu preciso dominar ela, mas eu tenho que estar a par. Então, normalmente, com o tempo, você vai dominar mais de uma linguagem de programação. Com o passar dos anos, você vai dominando. Mas, nesse primeiro momento, é bom se focar em uma linguagem principal. Esse é o princípio fundamental. Lógica de programação, lógica matemática, capacidade de entender um fluxo, capacidade comunicativa, né, aquela estrutura básica, e ao mesmo tempo saber escrever esse código e utilizar essa linguagem de programação de uma forma perfeita. Marcos, tem que saber todos os comandos de cabeça, linguagem? Não, cara, a internet está aí para você colocar. É inútil, na minha visão, você armazenar comandos na cabeça. Com o tempo você vai decorar muitos deles, as linguagens que você mais usa, mas se tiver alguma dúvida, você vai consultar a documentação da linguagem, que está ali, a nossa bíblia, né, entre aspas, aqui, da linguagem para nos ajudar. Beleza? Então, dominando uma linguagem de programação, você vai ter condição suficiente de estar fazendo aí um software para você de qualquer tipo. Beleza? Tem um tópico que todo mundo pergunta quando está entrando na área de tecnologia, que quer entrar na área de tecnologia, ou quer migrar para a área de tecnologia, que é, Marcos, preciso fazer uma faculdade? Fazer uma faculdade de ciência da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação e por aí vai, né? Preciso fazer isso? Gente, conhecimento nunca é demais. A faculdade, tem gente que tem algumas coisas contra, a favor. Aqui a gente não tem uma opinião muito formada contra isso. Eu acho que você vai ter que analisar a tua necessidade. É interessante você fazer uma faculdade? Sempre. É um currículo, é uma grade, você vai se aprofundar muito mais. Só que leva um pouco mais de tempo, envolve um investimento de tempo, um investimento financeiro. Vai te ajudar? Sempre. Grandes companhias vão querer que você tenha graduação, você vai ver diversas vagas exigindo graduações, né, na área de tecnologia. Então, assim, te recomendo, em algum momento você vai precisar de uma faculdade. Se você já tem uma faculdade, você pode fazer uma pós-graduação, te recomendaria. Seria mais barato, mais rápido, e você vai ter uma absorção muito legal. Vou dar o exemplo de você fazer uma pós em engenharia de software, né, que você vai ter uma ideia e vai dar um bom amparado para você do que fazer uma nova faculdade. Mas, se fizer uma faculdade vai te dar mais segurança, seria muito legal. Lá para frente a gente vai conversar sobre estratégias para conseguir o primeiro emprego e a faculdade, rapaz, vai te dar um gancho muito legal, que é o estágio e a possibilidade de trainee, que é muito mais interessante do que o estágio, para que você possa dar esse start na tua carreira, esse início aí, principalmente para quem não tem já uma visão profissional. Você não é um profissional que está migrando. Eu não sou um engenheiro civil que estou migrando para a engenharia da computação. Eu sou um profissional novo, tenho meus 20 e poucos anos, não tenho nenhuma graduação. Se você não tem nenhuma, eu acho legal você fazer, cara, corre atrás e faz, é um investimento que vale a pena. Se você já tem uma graduação, dá para se virar só com os cursos que a gente vai indicar aqui, vai bater um papo com você, mas nada impede você fazer uma nova faculdade, mata algumas matérias, e eu recomendaria, se você tivesse essa área, analise com carinho a questão de fazer uma pós-graduação aí em engenharia de software, principalmente se você tem alguma formação já na área de exatas, tá? Ah, Marcos, mas eu sou formado em letras. Aí talvez você tenha vai faltar algumas cadeiras curriculares aí para te ajudar. Então, assim, é preciso ter faculdade para entrar no mercado de tecnologia? Não, não é preciso ter nenhuma graduação específica para fazer isso. Mas, sempre que tiver, ela vai ajudar, ou se você estiver cursando, vai ajudar. Isso cria um maior envolvimento com você e pode abrir algumas portas e pode te utilizar no início. Então a faculdade não é obrigatória, mas ela é muito interessante e pode te dar algumas vantagens, principalmente dependendo da fase que você está da sua carreira. Agora vamos falar qual é a visão. Beleza, vimos alguns tópicos sobre o que é o programador, mas qual é a visão, Marcos, do mercado sobre o programador? Né? Como é que o mercado vê? O que ele olha para isso? Gente, o mercado ele quer basicamente um profissional que tenha capacidade de resolver os problemas que ele tem na sua instituição, né? Ou de automatizar alguns processos que hoje são manuais, que é o que mais acontece, né? E normalmente essas empresas que vão procurar um profissional de programação, um programador, um dev, um desenvolvedor, eles já têm uma estrutura de tecnologia mínima possível ali dentro. Normalmente com alguns outros programadores já trabalhando, tá? Já tem um pequeno time que está se montando, né? Então, normalmente, as empresas vão procurar isso. Porque elas têm um desenvolvimento interno, né? Não necessariamente você pode ser uma empresa que você tem um outro core business, ou seja, eu sou uma construtora e construo obras, enfim, prédios e casas, e eu quero ter a minha plataforma, o meu sistema, né, interno para controlar os meus processos, né? O famoso ERP, né? Às vezes tem empresas que não conseguem se encaixar nos ERPs de mercado, né? Nós temos inúmeros ERPs no mercado, CRMs, mas algumas empresas não conseguem se adaptar, acham muito caro por questões de customização,
Um dia a gente toca um papo sobre RPs de mercado e consultoria, se vale a pena ou não esse mercado, mas rapidamente, às vezes, as empresas não se adequam. Eles vão criar uma plataforma própria. Eles vão começar a desenvolver com a sua própria plataforma. E isso é muito interessante, né? Então aí então eles buscam realmente um profissional que tenha uma capacidade de comunicação, né? Tá, vamos enquadrar aqui na soft skill, mas lá para frente a gente bate um papo sobre soft e hard skill, mas você vai ter que ter um mínimo de capacidade de comunicação, de integração com as pessoas, entendimento de fluxo, entendimento de regras de negócio, né? E converter isso para uma automatização através de algoritmo, através de programação, para implementar essa melhoria, né? Criar lá um aplicativo que vai resolver o problema da empresa. Então a visão do mercado hoje é muito clara. Gente, ele quer um profissional que tenha os conhecimentos necessários, né, para executar as tarefas que ele vai ser passadas, né? E aí a gente tem os níveis Júnior, Pleno e Sênior, que a gente conversa mais para frente, e essas tarefas vão chegar para você. E você vai executar as tarefas com ou sem supervisão, depende do nível e do tipo do projeto que você for atuar. E o mercado, ele espera o quê? Ele espera uma pessoa que tenha capacidade analítica de entender um problema, consiga se virar e resolver aquilo dentro dos prazos pré-estabelecidos, entregando sempre com uma boa qualidade. E aqui vai a primeira dica. Cara, sempre que te pedirem alguma coisa para desenvolver, numa tarefa que você for executar, sempre tente fazer um pouco a mais, sempre entregue algo melhor, se preocupe com a qualidade de software, se preocupe com a qualidade do serviço que você vai estar entregando. Se ponha do outro lado como um cliente recebendo um serviço que você está produzindo. Veja se ele está sendo entregue com qualidade e sempre tente entregar um pouquinho mais. Então o mercado ele espera muito disso, né? As empresas em geral, seja pequena, média ou grandes corporações, elas esperam que esse profissional possa atender esses requisitos, né? Claro, né? Dentro das demandas corporativas, visão startup, cultura da empresa, aí nós temos algumas segmentações e detalhes que vão envolver para cada tipo de profissional. Mas o mercado ele espera isso. Ele espera um cara que basicamente resolva, execute as tarefas, né? E isso no final acaba automatizando ou resolvendo algum tipo de problema que a organização tem, alguma necessidade que a empresa acaba tendo ao longo do desenvolvimento das suas tarefas do dia a dia. Uma outra dúvida que é muito comum o pessoal me perguntar é dizer, Marcos, mas existe programador back-end, front-end, full stack, bring stack, super stack, back stack? Brincadeira. Normalmente o mercado está dividido entre back, front e o famoso full stack, né, que junta essas duas funções. Gente, isso são terminologias novas que surgiram no mercado, tá? Se você voltar alguns anos atrás, não existia. Existia o desenvolvedor, o programador, que implementava o código, né, e fazia as ações, né, então, para automatizar e gerar o software no final ali, através de uma linguagem de programação. Infelizmente, né, ou felizmente, as tecnologias elas têm avançado muito rápido e cada vez se tornando mais complexas, né? Programar não é um ato simples, né? É um ato que você gasta muita energia, né? Porque você tem que ter uma capacidade de concentração grande, uma capacidade analítica grande para poder executar aquele tipo de tarefa. E com essa complexidade aumentando e os softwares cada vez exigindo mais, a nossa própria arquitetura cada vez ficando mais robusta, ou seja, os softwares atingindo, hoje a gente tem software para todo lado, no teu smartphone, você está vendo isso através de um software, no seu micro-ondas, na sua geladeira, no seu carro, cada vez mais nós vemos o software invadindo vários dispositivos e o nosso meio a todo redor. Que se você voltar talvez uma década e pouco, isso era muito menor. E com isso, os profissionais têm que se especializar mais. Então, o mercado começou a segmentar, né? Entre o cara de back-end, o cara de front-end, o cara de full stack, que é um cara que consegue atuar nas duas áreas, né? Quando a gente está falando aqui da carreira de programador, né? Claro que isso também, o programador não pode se atentar só a esses conhecimentos, né? É interessante que mesmo que você atue como back-end, que você tenha pelo menos uma noção básica do que é um front-end. E vice-versa, se você é um front-end, tenha pelo menos uma noção básica do que é um back-end. Rapidamente, back-end é aquilo que acontece por trás do software, né? Parte de serviço, execução, rotinas mais pesadas. Front-end é mais ligado à parte de interface, tem um pezinho lá no design, no UX, que é essa interação, né, que tá com o usuário, né? Tem muita pegada de usabilidade. Então, se você é um cara que tem essa pegada um pouco mais artística, se é que me permite essa palavra, você pode estar indo para front-end, que acho que você vai ser muito mais feliz do que num back-end, que vai ter uma pegada muito mais do computador, das linhas, do prompt, né, com comandos lá em linha, banco de dados, enfim, você começa a entrar um pouco mais nas entranhas da engenharia de software. Mas lembrando que você é importantíssimo, não cometa esse erro de ficar sempre travado, né, como a gente brinca, bitolado, numa única frente, né? Você não precisa ser um full stack, não tem nenhum problema, ser especialista nas duas áreas, mas seja bom numa área que vocês têm mais aptidão, veja que você se encaixa melhor, a gente vai ter conversas um pouco mais específicas, lembrando que isso aqui é só uma visão geral, é só uma pincelada, mas
você tem que ter uma visão básica de cada uma dessas duas, né? Ou seja, de qualquer maneira você consegue quebrar um galho, entre aspas, em algumas dessas duas visões, tá? Então tem essa separação dessas três áreas, né? O full stack, tem algumas empresas que esperam que o full stack seja um especialista nos dois casos. Se você procura um full stack senior, normalmente é um cara que ele consegue resolver problemas nas duas visões, back e front-end, né? Agora, você procurar um full stack júnior, esperar que ele atue super rapidamente em cada uma das áreas, claro que aí tem que ver o nível, cada empresa tem um tipo de cobrança, mas tem que analisar. Mas tem essa visão, tá? Tem essa capacidade. Não se feche, não se limite, porque isso pode, talvez, não te permitir criar uma solução como um todo. Lembre, o importante como desenvolvedor é que você consiga criar uma solução do começo ao fim. E isso vai envolver conhecimentos que vão estar além de uma linguagem de programação, além de um framework, além de um banco de dados, tá? E, claro, que você vai ter que flutuar aí entre essas questões de back e front-end. Não tem como escapar, beleza? Então, para a gente fechar esse vídeo, gente, vou dar aqui a minha visão pessoal, né, sobre essa questão, sobre o que é ser um programador. Gente, um programador é uma pessoa que resolve problemas, né, através de uma linguagem de programação, através de um computador, ou seja, através de uma automação. E essa automação depende de uma linguagem, de um algoritmo, né, de como resolver. Então, o mercado, eu vejo muito nessa questão de que ele vai te dar uma tarefa e você vai ter que resolver. E a grande tacada, na minha visão, é você não se limitar sobre essa questão de back ou front-end. Você precisa, de alguma forma, ter a capacidade de construir uma solução do começo ao fim. Ah, Marcos, quero trabalhar com aplicativos móveis. Beleza, então o aplicativo móvel tem a parte do aplicativo, que vai envolver o front-end do aplicativo, vai envolver o front-end do aplicativo, vai envolver o back-end do aplicativo. Então você precisa dominar essas stacks para poder saber construir esse tipo de estrutura, mas um aplicativo não é nada, ele depende de uma API, de uma estrutura externa, né, onde esse aplicativo que está no seu celular vai se comunicar com ela e trocar informações. Então você também tem que ter essa capacidade de construir essa API. Então, além de construir o app, construir a API, você também tem que ter capacidade de colocar esse app numa loja disponível para que ele possa utilizar, que essa back-end, que você consiga colocar isso aqui no ar, você consiga isso aqui fazer funcionar. Ou seja, que você consiga construir uma solução do começo ao fim. O programador é um cara que resolve o problema. E não existe resolver um problema pela metade. Olha, tá aqui o aplicativo. Marcos, mas esse aplicativo eu não consigo gravar lá no banco de dados. Ah, não, mas daí tem a API, fala lá com fulano. Não faça isso. Tem essa capacidade de construir como um todo. Vou construir um site, né? Tem lá todo o front-end do site construído com JavaScript, com o teu framework do React lá bonitão. E você tem por trás um back, né? Para fazer as transações, né? Você trabalha naquele conceito de First API, né? Para você colocar as informações. Então, tem essa capacidade de trabalhar com isso e saiba colocar uma aplicação no ar. Aplicações web dominam. Saiba colocar no ar. Você não precisa ser um especialista em DevOps, não precisa virar uma pessoa de infraestrutura, mas pelo menos você tem que ter capacidade de entrar numa nuvem de mercado, uma AWS, por exemplo, e colocar a sua aplicação no ar. Tem que ter essa capacidade de colocar a aplicação. E, se possível, que você consiga colocar essa aplicação de uma forma escalável. Hoje tem vários serviços em nuvem que vão te facilitar isso, principalmente as grandes nuvens, a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud da própria Google, o GCP, né, que vão lhe ajudar nesse processo como um todo. Então, assim, não precisa ser especialista, mas você tem que saber construir, vamos pensar lá, o app, o front-end e o back-end da aplicação, seja um app, seja uma parte web, né, tanto essas duas frentes. E, ao mesmo tempo, que você saiba colocar isso no ar, né? Não estou falando para você fazer uma esteira de deploy, algo automatizado, mas tenha pelo menos uma ideia de poder, um versionamento, uma documentação e, por favor, tente escrever o mínimo uma camadinha de teste, nem que seja comece com um teste unitário, lá para frente a gente vai falar mais sobre qualidade, mas faça isso. E como é que você vai conseguir fazer isso? Cara, vou te dar uma dica, para mim, é uma dica muito importante, que ajudou muito na minha carreira, eu já vi vários profissionais que a gente conversou, que essa dica ajudou muito, que é: faça um projeto freelancer. Primeiro você aprende a programar todas as áreas, né? Não vai me vender um serviço que você não sabe fazer. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Pegue e desenvolva uma solução. Marcos, vou montar um aplicativo, vou fazer a parte da API aqui e vou colocar isso aqui para rodar na nuvem e colocar na lojinha para poder baixar. Faz isso aí. Depois tente fazer um projeto. Porque num projeto freelancer, que você vai ter que desenvolver tudo, entregar o projeto pronto para um cliente final, você vai ter que envolver conhecimentos de entender a necessidade, conversar com o cliente, gerenciamento de projeto, gerenciamento de contrato, toda a parte técnica, desde a programação, do banco de dados, de colocar isso em nuvem, de fazer o deploy, de manter o código versionado e disponível, de você conseguir ter um mínimo de documentação para que alguém no futuro, possa ser você, continue com esse software, e ter uma camada de teste
para garantir que aquilo que você entregou está funcionando, e se alguém for fazer alguma melhoria, quando rodar os testes, vai perceber se quebrou ou não alguma coisa e não vai colocar em produção algo com algum defeito. Se você conseguir fazer isso num projeto, cara, você vai ter um grande aprendizado. Provavelmente você vai ter muita dor de cabeça, mas dores de cabeça normalmente geram grandes aprendizados. Beleza? Gente, era o que continha. Um forte abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when